sobre a polêmica envolvendo o pastor Fernando Gari e o pastor João Flávio Martinez, sobre a geração de Jesus Cristo pelo Pai, por Deus Pai. A gente tem que entender, minha opinião, né, que nós temos que entender que na Bíblia há textos mais literais, denotativos, e há textos mais figurados, conotativos. Minha opinião é de que, de fato, a tese do pastor João Flávio Martinez está equivocada, de que a geração de Jesus Cristo fosse na ressurreição. Seria muito esquisito na ressurreição e não na encarnação, quando ele se torna, o verbo se torna, o logos se torna carne, né? E que, por outro lado, seria a tese pior das duas, na minha opinião, né? Mas que, por outro lado, também a tese do pastor Fernando Gari também esteja errada, porque eu imagino que peca por ser muito literal, né? E eu vou explicar. Porque vou dar uma prova, inclusive, de que isso não faz sentido. Jesus ser gerado na eternidade e essa geração não tem um começo, né? Então, minha tese seria de que Jesus foi gerado, o corpo dele foi gerado, na verdade, quando o Espírito Santo vai lá e há a conceição milagrosa de Miriam, de Maria, né? Agora, por que essa coisa de ser gerado? Geração, o conceito de geração já implica algo que outrora não existia, né? De modo que é incompatível, é autocontraditório, fere o princípio lógico de não contradição, tá? Você dizer que algo é gerado, mas que não passou a existir, né? Ah, mas então você defende que Jesus passou a existir? Não, porque quando se diz que ele foi gerado, não está falando da pessoa de Jesus, que já existia desde sempre, o Logos, né? Mas está falando do corpo, né? Foi gerado o ser humano Jesus, né? Jesus não era um ser humano, ele era o Logos, né? Então ele encarnou como ser humano, como que ele sofreu uma metamorfose, se tornou humano. Então ali foi gerado, aí aquilo de fato não existia antes, passou a existir. Agora o Logos, a pessoa de Jesus já existia, né? Ele é antes de Abraão, como ele falou, né? Então essa tá resolvido. Aí o pastor Fernando Gari vai dizer assim, que Deus Pai com Jesus Cristo existem desde a eternidade, esse conceito agostiniano equivocado de eternidade, que é como que um tempo que não é tempo, um tempo fora do tempo. Isso não faz sentido absolutamente, né? E diz assim, criticando o pensamento do pastor João Flávio Martinez, pensamento correto, questionando assim, como que ele foi gerado na eternidade, então ele passou a existir na eternidade, e ele diz assim, mas na eternidade não se passa, na eternidade agostiniana, não se passa a existir, porque não é um tempo, quer dizer que ele sempre, aí ele diz assim, ele sempre foi gerado, sempre, o pastor Fernando Gari, com todo respeito, sempre também não é um tempo? O termo sempre, o conceito de sempre, não designa também um tempo? Designa também um tempo, né? Não é possível haver Deus. Deus é de fato eterno, né? Isso significa que ele sempre existiu. Eterno significa, esqueçam esse conceito agostiniano, que eu vou prová-lo falso agora. Eterno é aquilo que sempre existiu e que nunca deixará de existir, ok? Eterno, Deus é isso. Eterno não significa que não tenha um começo, porque vamos imaginar que Deus não tenha um começo, que Jesus também não tem um começo, ok? Então, se eles não têm um começo, ok, e eles